orar. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, estamos na noite, meu Deus, dessa segunda-feira. E nós, primeiramente, queremos agradecer, Senhor. Agradecer, meu Pai, pela vida. Agradecer, meu Pai, pela paz. Pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pelos desafios. Agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui. Meu Deus, isso é uma grande oportunidade, essa liberdade, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por ter nos trazido em paz. E nós temos a certeza que sairemos melhores, abençoados, mais poderosos, meu Deus. E voltaremos também muito, meu Pai, muito abençoado, em paz, em segurança. Da mesma forma que o Senhor trouxe, o Senhor leva. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, neste momento que o Senhor venha nos perdoar. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Pai, se falamos, pecamos, erramos, se entristecemos o Senhor, meu Pai, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, meu Deus, nos perdoa, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, meu Pai, nós pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, visita cada um, Senhor, desde aqueles que estão aqui, meu Deus, no templo, até aqueles que estão pela transmissão, visita cada coração, meu Deus. Que nenhum venha se distrair, que nenhum venha, meu Pai, pegar, meu Deus, olhar para a direita, esquerda, meu Deus, começar a procurar ocupação, meu Pai, mas que possamos nessa hora, nesse momento, nesse minuto, nesse segundo, estar focado aos céus, conectados, meu Pai, ouvindo, recebendo, meu Deus, esse alimento poderoso. Nós estamos recebendo, meu Pai, esse pão dos poderosos. Nós estamos, meu Pai, elevando o nosso nível. Meu Deus, nós sabemos e temos a certeza. E se não temos, meu Pai, comecemos até agora. Que este dia, meu Deus, vai gerar grandes bênçãos. Vai destravar, acelerar, meu Deus, vai abrir muitas portas, meu Deus. Mas que nesse momento, nós possamos, meu Pai, descansar no Senhor. Eu não sei a forma que você chegou hoje na igreja, ou a forma que você está nessa transmissão, mas eu quero que você foque no céu, foque no Senhor, e deixe a paz de Cristo entrar no seu coração. Meu Pai, que toda perturbação, que todo desânimo, que toda tristeza, que toda angústia, que todo desespero, desequilíbrio, que todo laço, meu Deus, que todo espírito que está aí, meu Deus, com o objetivo de matar, roubar e destruir, meu Deus, toda obra que foi feita, meu Deus, toda vontade de parar, toda doença, enfermidade, infecção, inflamação, todo espírito de divisão, espírito, meu Pai, de contenda nessa casa, nessa família, que toda confusão mental, que todo desespero, que todo desequilíbrio emocional, que toda vontade de parar, vontade de desistir, que todo espírito que está nesse momento confundindo, tampando os ouvidos, travando a fala dessa pessoa, você que está colocando escamas nos olhos, corrente nos braços e nas pernas, você que está impedindo ela de andar, de orar, de louvar, de adorar, você que está apedrejando, você que está escravizando, você que está aprisionando esta vida, você que entrou com ela nessa igreja, você que está com ela nesse início deste culto, você que está conduzindo, colocando mordaça, ela não consegue orar, ela não consegue fechar os olhos, tudo chega nos ouvidos dela e fica embaralhado, as palavras não têm sentido, a palavra, a oração está confusa, todo espírito que está travando a vida dela neste dia, que vem para roubar este culto, esta palavra, pega tudo que é teu, da vida, da casa, da família, do trabalho, do redor, do derredor, da igreja, dos templos, dos altares, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que cada um seja tomado, meu Pai, por essa paz, receba essa paz no seu coração,
E que você venha se fortalecer no Senhor neste momento. Receba esse fortalecimento. Receba essa graça. Receba esse ânimo. Veja o teu espírito sendo renovado. Veja as tuas forças sendo devolvidas. Sinta a restituição deste propósito, desse ânimo. Veja a fome de adorar, de louvar, de conhecer a Deus voltando. Veja corações de pedra sendo trocados por corações de carne. Meu Deus, visita cada um, meu Pai, neste momento. E que todos nós aqui, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, não foi fácil para ninguém. Meu Pai, todo mundo tem o seu desafio, todo mundo tem que vencer o seu gigante, meu Pai. Tem o seu Golias. Mas venceram e está aqui mais uma vez. E esse povo, meu Pai, que te teme, que te ama, que sabe, meu Pai, que o Senhor aceita o melhor. Sacrifício, meu Pai, que não custa nada, o Senhor não vai aceitar. Meu Deus, que aquele que está entregando tudo, está, meu Pai, no seu categoria de excelência, no seu alto nível, meu Pai, amando, entregando, meu Pai, sendo comprometido, resiliente, meu Pai, vendo esta oportunidade como única, meu Deus, porque todos os dias, meu Deus, nós só temos uma chance. Amanhã, meu Pai, nós não podemos contar com chance nenhuma. Ontem, meu Pai, já acabou as nossas chances. Nós recebemos, meu Pai, uma cota de hoje. O maná chegou agora, meu Deus. Se guardar, ele estraga. E se nós alimentarmos com esse maná, nós seremos cheios, meu Deus. E sairemos aqui, meu Deus, sabendo, meu Deus, que não há inimigo, não há montanha, não há desafio que possa, meu Deus, combater um povo, meu Deus, que é usado e aprovado pelo Senhor. Que cada um, meu Pai, receba, meu Deus, esse Espírito. E que olhe, meu Deus, o que o Senhor está fazendo. Meu Deus, nós estamos sendo trabalhados para todos os dias ser instrumentos de vida, instrumentos de bênção, instrumentos de vitória. Nós somos testemunhas. Nós somos, meu Pai, o troféu que o Senhor quer apresentar. E troféu, meu Pai, é troféu, meu Pai, daquele que vence. E eu creio, meu Deus, num povo, meu Pai, que já está vencendo, porque venceu a sua primeira batalha. A batalha, meu Pai, do desânimo. A batalha da vontade de parar. A batalha do trânsito. A batalha, meu Pai, da chuva. A batalha, meu Pai, de contendas em casa. A batalha de pensamentos e sentimentos de derrota e de fracasso. Nós vencemos todas, meu Pai. E hoje, meu Pai, se nós cremos, se você crê, você vai receber o troféu do vitorioso, daquele que sabe porque veio aqui e vai sair poderosamente fortalecido, animado, reanimado, levantado e sustentado pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, nós te amamos demais. Eu peço que o Senhor tome o controle dessa reunião, meu Deus, que não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor, o teu Espírito falando, conduzindo, levando, sustentando, meu Pai, nos animando e nos entregando, meu Pai, mensagens poderosas de esperança, meu Deus. Nós estamos esperando, somos o povo da esperança, prisioneiros da esperança, meu Pai, estamos esperando algo aqui hoje, e sabemos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, vai sim, meu Deus, o desejo do Senhor é entregar, e que possamos dar condições para receber, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Conduza esse trabalho, conduza essa reunião. E que essa reunião, meu Pai, mais uma vez, seja para a Tua glória, para a Tua honra. Que nada venha para nós, meu Deus. Meu Pai, que nada venha para nós, mas seja tudo para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu creio nisso. Repita comigo, eu bebo da palavra profética. Para 2022, 10 vezes mais. Será meu ano. Será esta semana. Será esta terça-feira. Eu creio. Eu tomo posse. E declaro na sua vida
Em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, fortaleceu-se no Senhor. Eu acredito que o fortalecimento no Senhor, através dessa força, nós vivemos viradas, nós vivemos mudanças, nós começamos ciclos poderosos e vitoriosos. E a palavra de hoje é uma resposta para o propósito. Podemos fazer muitas coisas. Você pode chorar, pode desanimar, pode reclamar, pode murmurar, pode pensar em desistir. Ou você pode decidir se fortalecer no Senhor. Se o diabo roubar sua esperança, seu entusiasmo, se o diabo roubar a sua alegria, se o diabo roubar a sua esperança, repita comigo, ele terá sucesso. Agora, se ele não conseguir, repita comigo, ele será derrotado. Uma das armas mais potentes e poderosas do diabo é uma arma chamada desânimo. Ele lança esse espírito sobre as pessoas e o objetivo dele é matar a esperança. É quando nós não esperamos mais nada. E o pior de tudo é a gente entrar num propósito desse acreditando que você não vai viver mais nada esse mês, não vai viver mais nada essa semana, não vai viver mais nada esta terça-feira, dia 6. E quando ele rouba a esperança, ele vai roubando as expectativas também. Quando a gente começa a diminuir a expectativa, porque eu começo a olhar para uma notícia, eu começo a olhar para um problema no casamento, eu pego um diagnóstico médico recente, eu começo a pensar em tantas coisas. Aí eu ouço a palavra um ano inteiro. Tem muitos que já estão há 10 anos ouvindo a mesma palavra, e 5 minutos com um médico que te dá um diagnóstico, você já perde a esperança e sua expectativa vai para o nível 0. E começa a acreditar que o mesmo, como os médicos muitas vezes falam, cada 10 pessoas tanto se curou, tanto sarou, tanto teve esse resultado, e a gente acha que nós estamos nessas estatísticas que muitas vezes eles colocam, e muitas vezes é para nos dar esperança também. Mas quando a gente coloca a esperança que eu terei o mesmo resultado, eu começo o quê? A me igualar com o mundo. Você não tem um Deus no mundo. Você não vive pela palavra que o mundo vive. Você não tem a oportunidade e a possibilidade de terminar o ano 10 vezes mais. E o mundo não tem, mas nós temos. A palavra está em vigor, mas uma coisa que Daniel disse, e nós não podemos se esquecer, porque muitas vezes a gente é muito bom de lembrar dos 10 vezes mais, mas esquece do, ele não se contaminou. Quando a gente se contamina com notícias, quando a gente se contamina com estatísticas, quando a gente se contamina com resultados fracos, se contamina com, muitas vezes, com pessoas falando dos seus testemunhos fracassados porque não conseguiu vencer, você acha que Deus também não vai operar? Eu vi muitas pessoas, a gente faz trabalho em hospitais, e muitas pessoas, inclusive já fui várias vezes em hospitais, pessoas morrendo de doenças como câncer. Mas eu também vi dentro da igreja, e Deus me deu o privilégio de ver, orar, e muitos orarem, líderes orarem, pessoas orarem, e essas pessoas dentro da igreja ser curado de câncer. Então, se a gente acredita, e a gente tem a esperança no Senhor, a gente vive. A gente espera e a gente vive. Um dos versículos que eu aprendi a amar, de tanto que eu vi a bispa fazendo dedicatórias em Bíblias, em livros, é Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, é Deus que sabe dos planos que tem para você. Ele sabe do projeto, Ele conhece e tem todo o plano, toda a engenharia para a sua vida. Então Deus que conhece tudo.
Você acha que você tem planos bons até conhecer o plano de Deus. Nós precisamos voltar a comparar os planos que Deus tem para nós e parar de comparar os planos que eu mesmo tenho para mim. Porque quando nós vemos que Deus frustra os nossos planos com um propósito, porque a gente tem plano, Deus tem propósito, a gente vê que o nosso plano é miserável, a gente vê que os nossos propósitos é pequeno, porque Deus tem propósitos poderosos. Deus não quer que você somente consiga um tanto, Deus quer que você consiga 10, 20, 100 por um. Então a gente vê que nossa mente é limitada até para pedir. Mas o Senhor diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Ou seja, Deus quer que você prospere. Mas bispo, eu pareceu uma dívida, eu estou desempregado. Agora Ele quer que você prospere no espiritual primeiro. Quando você prospere e se torna um homem rico, uma mulher rica espiritualmente, você consegue e começa a viver os planos materiais. Por isso que a gente tem esse versículo já quebra muita coisa que muitos vivem falando. Esse problema veio para me matar. Esse problema veio para me adoentar. Esse problema veio para me escravizar. É porque meu pai, meu bisavô, todo mundo viveu o mesmo problema, eu também estou vivendo porque é genético. Quantos vivem com esse argumento na ponta da língua, mas esquece dos versículos de vitória? Nós conseguimos e lembramos todas as estatísticas. Nós lembramos, antigamente tinha essa TV Covid, que passava todo dia, e quando você entrava em qualquer lugar, padaria, um já falava, você viu? Hoje morreu 5.000, hoje morreu 11, hoje morreu 5, mas ninguém lembrava de um versículo, ninguém lembrava das palavras, muitas vezes crente falando das estatísticas, mas se esquece das estatísticas do céu. Nós falamos tanto de coisas que vêm para derrubar, mas e as coisas que vêm para levantar? O Senhor está dizendo, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Esse problema que você está vivendo hoje não é para te matar, nem para te causar dano, mas é para te fazer prosperar na fé. Quando você prospera na fé, você vê que esse problema foi o que você precisava. Davi, ele nunca viu Golias como um problema, ele viu ele como uma escada. E por isso ele prosperou. Planos de dar a você esperança e um futuro. Esse versículo a bispa tem de cor. Ela escreve sempre, porque eu vejo que é um versículo poderoso. É uma promessa, é uma palavra, isso vem do Senhor. Isso não está falando de algum profeta, alguma coisa que a gente... Não, isso aqui é o próprio Deus está dizendo, planos de fazê-lo prosperar. A Bíblia diz que Abraão estava muito velho e dele creu contra a esperança, mesmo com seu corpo amortecido. Romanos 4,18. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras. Os seus descendentes serão muitos. Repita comigo. A minha descendência será poderosa, vitoriosa. Fala, vitoriosa. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Você pode estar olhando para o seu corpo financeiro, o seu corpo conjugal. Você pode estar olhando para muitos corpos hoje, que uma pilha de corpos, de situações na tua mesa, de problemas, de contrato que não é assinado, de coisa que está travada, de boleto que não é pago. Você pode estar vendo muito corpo e você pode ver, é impossível. Tudo leva a crer que não vai dar, mas Abraão também tinha um corpo. E ele também via, como aqui está dizendo, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, muitas vezes nós podemos pensar muitas coisas, mas não pode descer para o coração. Porque ele pensou, mas quando desce para o coração você está crendo. Ele pensou,
que já estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, e a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Será que você está tendo essa fé de Abraão hoje? Com todos os problemas, com toda a pilhagem, o acréscimo de problema que parece que todo dia vem para te sufocar. Será que você a sua fé o encheu de poder? Enquanto todo mundo está chorando, você está se enchendo de fé, de poder, de esperança e louvando a Deus? Porque é isso que Abraão está nos ensinando. Por isso que ele é o pai da fé. Qualquer pessoa com um pouco de senso racional poderia dizer, isso não tem o menor sentido o que ele está falando. Agora, isso precisa ter sentido para Deus. Você não precisa dar sentido para o que o povo pensa. E muitas vezes para parente pensa. Você precisa dar sentido à sua fé, porque se você não tem fé alicerçada, enraizada no Senhor, você vai ouvir muitas vozes. E essas vozes não vêm para te levantar. Vozes que vêm para te derrubar, para te fazer desanimar, para te fazer crer que isso aqui não vai virar nada, para te fazer crer que esse ano será o pior, para te fazer crer que tudo está dando errado, para te fazer acreditar que parece que tudo que foi feito não está sendo colhido. Deus, ele mudou o nome de Abraão. E antes, Abrão para Abraão, pai exaltado para pai de multidões. Mesmo quando ele não tinha nenhum filho. Humanamente não havia esperança nem possibilidade. Mas repita comigo, ele creu contra a esperança. Mais tarde, com um milagre nas mãos, você vê Isaac, Abraão oferecendo ao Senhor. Você vê um homem que me toca muito, é muito forte, quando ele foi para sacrificar, levantou, mas você vê que ele não completou, mas no seu coração ele já tinha sacrificado. Quando no nosso coração a gente vai até o final, muitas vezes o processo físico, natural do que está vendo não é completado. Porque Deus já entende que você já entregou tudo. Quando nós entregamos aquilo que é necessário no nosso coração, no mundo espiritual já foi entregue. Isso já foi sacrificado. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas sacrificando, mas não no coração. Fazendo, doando, mas muitas vezes não entrou ainda. Não está crendo que isso vai mudar. Está fazendo muitas vezes por pressão, muitas vezes está fazendo porque a pessoa fez, porque você está olhando o outro está fazer, mas você não acredita e você precisa acreditar. Abraão acreditou que mesmo que matasse Isaac, porque ele matou no seu coração, por isso que Deus aceitou, ele iria ser ressuscitado. É nesse Deus que temos que depositar a nossa esperança. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 diz: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclac, e havia incendiado a cidade. Essa cidade, ela foi conquistada e estava sob domínio dos filisteus, mas foi uma cidade que Aquis ele entregou a Davi. Quando ele chegou, lá quando você vê lá no versículo 16, aí você vê aquela situação toda com Saul. Aí Saul ainda abençoou ele, falando que ele iria reinar, tal. No 17 ele foi para Gade. E quando ele chegou lá, falou com Aquis e com o governante, e ele deu essa cidade para Davi e seus homens morarem. E quando ele chegou em Ziclac, todos os amalequitas tinham atacado e aquilo estava devastado. Você vê Davi ele voltando da guerra, você vê tantas situações acontecendo. Você puxa lá atrás, desde aquele Davi lá no pasto, sendo um homem rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado por Saul. O homem que quando Samuel foi na casa, nem o pai se lembrou.
O homem que quando ele teve a coragem que Saul não teve para enfrentar Golias, nem Golias acreditou. Muito pelo contrário, até o irmão Eliabe ainda foi questionar. Você vê um homem que ultrapassando e vivendo, entendendo que a aprovação que ele precisava, o amor que ele necessitava, era somente Deus. Toda essa situação que a gente vê que ele viveu do pai, um pai biológico, pode ser sim que ele se aproximou cada vez mais de Deus. E Davi ele passou a morar lá, e a família e seus soldados, e eles saíam, lutavam as suas guerras, depois voltavam para Ziclague. E uma dessas saídas, os amalequitas aproveitaram e o que fizeram? 2, levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Você vê mais essa. Depois de tantas coisas, a gente vê Deus permitindo esse remédio amargo. Davi ele estava provando esse remédio, que para muitos é o remédio que é aquele remédio que faz efeito, que é necessário para você se voltar para Deus. Você vê que através do medo, dessa perseguição que Saul estava através e buscando matar Davi a todo momento, fez ele fugir. Aqui era um homem fugitivo, exilado, um homem que o próprio Aquis disse que estava mais de um ano. Quando você vê 1 ano e 4 meses, você vê um homem que estava 16 meses. E a Bíblia não fala que ele buscou o Senhor nesses 16 meses. E mais uma situação que veio. Eles estavam voltando, porque eles estavam indo à guerra, e os filisteus questionaram a Aquis: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Você vê que a forma que os filisteus falavam dos hebreus, ele usou essa expressão, era para diminuir. E naquele momento você vê que Aquis bancou, não, esse homem é de confiança. Davi é de confiança, ele está mais de um ano comigo, ele é de confiança. E eles falaram: não, mas não é assim. Vai que no momento da guerra lá ele se vira e começa a matar o nosso povo. Aquis voltou, falou com Davi, e Davi voltou e estava chegando e com mais esse problema. Já não tinha terra, já estava exilado, estava de favor, agora estava vivendo essa rejeição. Chegando, vendo os amalequitas fazendo, estava aquelas, somente as cinzas, porque além de levar as mulheres, levaram os jovens, levaram os idosos, mataram, ninguém eles mataram, mas eles queimaram tudo. Chegaram a Ziclague, e Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram suas mulheres e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Sabe aquela exaustão? Quando você chega no limite. E eu acredito que eu falo aqui não somente, eu não estou falando de uma palavra que parece que está no passado, eu falo de hoje. Eu acredito que muitos aqui estão vivendo situações que parece que não tem mais força, parece que não tem como descer mais, você vê Deus ele entregando mais um teste. Davi ele chorou com seus soldados até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezeel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi ele precisou contemplar as cinzas de Ziclague, ver Ziclague incendiada antes de assumir o trono. E a gente vê o amor de Deus em tudo aqui. Aqui vemos a reação dos homens, que muitas vezes a natureza
daquele que não confia, que não tem esperança. A natureza do ser humano é querer questionar, é querer reclamar, é querer apedrejar. Eles só estavam nessa posição por causa de Davi. Eles só estavam conquistando e tinha aquilo que tinha, possuíam os seus pertences, a sua família, devido às coragens e à liderança de Davi. Mas naquele momento eles estavam tão cegos, que eles não estavam enxergando o que estava acontecendo. Mas você vê duas atitudes aqui, dois padrões. E nós precisamos aprender com esses dois padrões. Porque muitos estão no padrão dos homens de Davi, de apedrejar pastor, apedrejar mulher, apedrejar o mundo, apedrejar a igreja, apedrejar Deus. Mas você vê a convicção de Davi. Mesmo, você vê aqui no 4, e então Davi, seus homens, seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Sabe quando desfalece? Aquela exaustão, aquela coisa que não para de chegar. É problema dali, problema daqui, você atende o telefone, você olha nas notícias, você chega em casa, você sai de casa, parece que não para. Quem já viveu situações assim? Pode falar. Quase toda a igreja. Levanta a mão de novo. Olha em volta para vocês. Olha em volta. Será que somente Davi passou por isso? Somente esses homens viveram situações assim? Agora você vê a atitude dos homens e agora um padrão de Davi. Porém, Davi fortaleceu no Senhor. Saul perseguia de tal forma que ele não conseguia viver no seu próprio país. Davi, ele não tinha como viver no seu próprio país, onde ele nasceu, onde as coisas aconteceram, tudo a vida dele foi construída. Você vê que é uma situação atrás da outra, e parece que vem para puxar e nos desanimar e roubar a nossa esperança. Davi, porém, ele se fortaleceu. Você vê que ao retornar da guerra, ele encontrou aquela cidade totalmente destruída, queimada. Às vezes essa semana você está vivendo isso. Você chegou aí nessa situação, você entrou nesse propósito e você já está começando a viver muitas coisas. E aqui Davi voltou, família, bens, soldados. Você vê, eles chegaram oprimidos, cansados. Mas Davi, ele conhecia o segredo. Ele sabia para onde correr. Davi e esses homens mesmo, com todos os problemas do mundo, Davi, ele foi a liderança. Essa liderança que eles precisavam. Fala comigo, eu sou uma liderança. Esse cenário foi um baque. Foi um baque tão forte, um baque tão desanimador, que você viu que eles perderam até as forças. Às vezes você está me ouvindo, você não tem nem força de orar. Às vezes quando a gente faz os trabalhos na praça, eu chamo as pessoas, aqueles que querem começar uma vida nova, aceitar Jesus, 90% não consegue abrir a boca. Não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fechar o olho, vive em um transe. É tanta desgraça. Dorme na praça, não tem o que comer, não tem família, não tem saúde. Muitos ali estão com feridas abertas. E eu vejo que chega num ponto que a gente não tem nem força mais. E ao invés de murmurar e de reclamar e de questionar, você tem a opção também de você se voltar para Deus. Você tem a opção de você se fortalecer no Senhor. Muitas vezes a gente está numa situação hoje que você não acredita que vai sair dela. Mas será que alguém estava numa situação como a de Davi? Exilado, perseguido, rejeitado até pelo povo que ele estava servindo agora, que eram os filisteus. Chegando na sua cidade,
na sua casa, no seu lar, onde ele só queria abraçar sua família, jantar, tomar um banho, dormir. Chega lá, só tem cinzas e não tem mais nada. Está tudo queimado. Foi tudo incendiado. Parece que tudo acabou. Quem já viveu uma situação que parece que tudo acabou? Que tudo foi encerrado e você não vai conseguir sair desse poço? A situação ficou tão caótica que até os homens que estavam no mesmo barco que ele começou a apedrejar. Ter essa vontade de apedrejar. Ter esse anseio de matar. Começaram a procurar culpados. Não começou a enxergar o teste. Somente aquele que tem relacionamento com Deus, somente aquele que consegue enxergar, está vendo o teste. Se você está na carne, você vai procurar culpados. Se você está no Espírito, você vai se voltar para Deus. Se você está entendendo esse teste, você sabe para onde correr. Se você está entendendo essa prova, você sabe o que você deve fazer. Mas se você não está entendendo, e você está começando a desanimar, e está querendo procurar alguém para culpar, eu gosto de uma frase que eu acho engraçada e triste ao mesmo tempo. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Tem gente que está fazendo isso. A culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Se você quer colocar em alguém, coloque em você mesmo. Porque a culpa não é de Deus. A culpa não é da Bíblia que você tem, muito menos da igreja que você congrega. Se você quer procurar um culpado por esse tempo que você está na igreja, procure o tempo que você ficou fora da igreja plantando o que é errado. Plantando no pecado. Acreditando mais no diabo do que em Deus. Às vezes as pessoas chegam 30 anos de plantio no mundo, em 6 meses acha que tudo vai acontecer. Ah, mas eu quero tudo acontecendo. Deus começa no processo, você vê que você já tem paz, você tem um espírito novo, você tem confiança, você recebe esperança, você já está vendo as coisas acontecerem, e quando você é um pouco promovido, você já está desistindo. E não está enxergando que tudo faz parte de um teste, mais ainda, esse era o último teste. Porque após esse teste, Saul morreria e ele ia ser ungido. Ele já foi ungido por Samuel, mas ele ia ter sido ungido por Judá, por Israel. Ele ia ser o rei de Israel. Era o último teste. Às vezes você está no último teste. Às vezes você está passando por essa última fornalha. Você está entrando pela última cova. Às vezes você olha para o lado e só tem leão. Você está vendo que você está dentro do fogo já. Às vezes está tudo dando errado aos olhos humanos. Tanto que os próprios homens de Davi não entenderam. Andavam com ele, mas não estavam entendendo. Os discípulos andavam com Jesus, mas não ouviram. Às vezes a gente está aí ouvindo tantas palavras e chega um teste, e aí chega outro e você acha, opa, agora eu estou bom, não, agora eu passei por outro, não, isso aqui eu já sei. Aí chega um que você fala, acabou. Aí chega aquele diagnóstico. Aí chega aquela ordem de despejo, aí chega aquela carta, aquela situação de divórcio. Aí chega aquele filho, aquele problema. Aí chega aquela demissão. Aí chega o Brasil, a nação, tudo que está acontecendo. E aí o que você vai fazer? Repita comigo, fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que em meio ao caos, ele ficou sozinho e se fortaleceu no Senhor. Davi, ele sabia onde se refugiar. Davi, ele sabia onde se esconder. Ele voltou para o Senhor, ele parou de chorar. E ele retomou toda essa força, toda essa energia. Ele recebeu essa graça. Tomou aquela atitude. E você viu que aquela atitude que ele teve foi transformadora, porque enquanto muitos estavam desistindo, querendo apedrejar, ele foi para o ataque. Fala, eu vou para o ataque. Davi, ele sofreu isso. Pouco antes, você vê dessa reta final. Antes da coroação, ele tomar o trono.
E você vê que veio com uma avalanche, um teste após o outro. Ele estava para viver o maior milagre, o maior tempo da vida dele. Estava passando também por o maior desafio da vida dele. E essa palavra vem para nos mostrar. Você pode estar vivendo o maior teste da tua vida, para você viver o maior milagre que você já viveu. Talvez esse teste você está pensando em tantas coisas, mas como Abraão, ele creu, ele se fortaleceu e ele louvou a Deus. Davi foi do mesmo jeito, ele creu e se fortaleceu no Senhor. Quando vêm os maiores testes, as maiores provas, é quando vai vir os maiores milagres, as maiores vitórias, os maiores propósitos, os maiores testemunhos. Fala, repita, eu darei o maior testemunho da minha vida. E fala, você também dará. Muitas pessoas estão passando por esse teste, mas ao invés de se refugiar no Senhor, está reclamando, está murmurando. Davi, ele não desistiu em nenhum momento, para ele não era opção. Você pode sim chorar uma noite, você pode muitas vezes parar e perder até mesmo as forças, mas a alegria vem pela manhã. Pode coisas acontecerem que a gente pode pensar em desistir, pensar por tudo, olhar tudo, ter até apoio para isso. Porque para desistir você vai achar apoio. Para avançar você não vai achar nenhum, você só vai achar o Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que aquele que está na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio, não tem coragem de fazer. E aquele que tem coragem de fazer é sempre aquele que vai ser apedrejado. Quando você sabe que você está num propósito, você não aceita mais proposta. Você rejeita as propostas. E a proposta da murmuração você tem que rejeitar. Da reclamação, do desânimo. A proposta de ficar depositando esperança em pessoas, em governo, em emprego, em medicina, em judiciário. Você deposita sua esperança em Deus. Chega testes rigorosos e você vê. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada além que possamos suportar. Às vezes você está falando, bispo, eu não consigo mais. Eu não consigo, eu não suporto, eu estou falando sério. Aí vem o Senhor e diz isso aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que eu possa suportar. Será que isso já te dá alguma resposta hoje? Muitas vezes o teste de fogo vem e nós estamos prestes para viver o maior sonho da nossa vida. Mas é preciso passar por esse teste, é preciso tomar e provar desse remédio amargo. Enquanto uma pessoa chora diante de uma situação, muitas vezes ela não tem raciocínio. Ela se entrega às emoções e começa a tomar decisões pelo sentimento. Quem já teve sucesso tomando decisões por sentimento aqui? Isso responde muita coisa. Ninguém até hoje conseguiu sucesso tomando decisões na raiva, tomando decisões no ódio, tomando decisões no medo, no desespero, na covardia, tomando decisões no desequilíbrio. Você que vive desequilibrado, saiba que o desequilíbrio não faz parte do Senhor. Tudo que é desequilibrado é do diabo, tudo que é equilibrado vem de Deus. Em 1 Samuel 37 diz, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir estes bandos de invasores? Olha a pergunta, presta atenção. Se você pega depois, ali, você começa a ver no 26, no 27, no 28, você começa a ler. Começa depois coloca lá.
Desde que Davi saiu, no 26, no 27, depois que ele foi lá para os filisteus, no 28, no 29, até que ele foi rejeitado pelos filisteus, e você começa a ver, você não vê ele consultando. Mas você vê agora uma situação tão difícil, que você vê um Davi restaurando tudo, e começou esse tempo novo. Ele perguntou ao Senhor, porque até então ele foi para as batalhas e não foi, em nenhum momento a Bíblia está mostrando que ele perguntou. Mas agora era um momento de restauração. Ele estava entendendo o teste, entendeu aonde Deus o colocou. Porque mais do que roubar as mulheres de Davi, era ter roubado os filhos idosos, levado os filhos idosos, mulheres também dos soldados dele. Agora ele foi, e antes de tomar uma decisão no desespero, no desequilíbrio, no medo, na angústia, tomando decisões sem forças, ele voltou e entendeu o que ele tinha que fazer. Ele foi e perguntou: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Porque você pode perseguir, mas esse você não alcança também. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Mas agora vemos aqui Davi consultando o Senhor, nos momentos mais difíceis da vida dele. Agora, uma das declarações mais lindas, para mim, é isso aqui. E o Senhor respondeu. Fala: o Senhor vai me responder. Você precisa crer nisso. Consulte ao Senhor, Ele vai te responder. A resposta dele é vitória. A vitória espiritual tem que ser possuída antes da vitória material, financeira, física. Você precisa buscar essa vitória espiritual primeiro. Coloque de volta o colete sacerdotal que você tirou. Confie nos processos. Entenda que isso aqui faz parte de algo muito maior. E ele respondeu: persiga-os. Davi agora era líder. E ele estava consultando. Ele estava consultando o Senhor para buscar e resgatar tudo aquilo que o diabo havia roubado. Quando você é líder, você entende a posição que você tem. E você entende que você precisa ser você é a autoridade da sua casa. É a autoridade espiritual. E autoridade e liderança é diferente de chefe. Você é uma liderança e uma autoridade espiritual. Sabendo disso, você tem que consultar a Deus antes de qualquer coisa. Mesmo muitas vezes, nesse anseio, porque Davi é um homem que não tinha medo. Ele não era covarde. E dependendo da liderança, já ia correr atrás e fazer um estrago. E muitas vezes, ao invés de resgatar, poderia morrer e ainda perder toda a família. Se nós vamos nas decisões, na emoção, tentar resgatar na força do braço, você não vai conquistar nada. Se você for na força da fé, se você for com direção dada pelo Senhor, o Senhor falou aqui: persiga-os. É certo que você os alcançará. Você pode perseguir. Vai atrás do que aquilo que foi roubado. Você vai alcançar e vai conseguir libertar tudo aquilo que foi te tomado. Tudo aquilo que foi roubado. Tudo aquilo que foi aprisionado. Davi, ele entendeu a posição. Ele entendeu que era da vontade do Senhor. O momento agora é nós nos levantarmos e pararmos de chorar. O momento agora é encorajar no Senhor e ir para o ataque. Recupere tudo que o inimigo te roubou.
Essa é a direção que o Senhor está nos dando hoje. Pare de choro. Chega de chorar. Chega de reclamar. Chega de desanimar. Chega de achar que você é vítima. Chega de acreditar que você vai ter o mesmo resultado dos outros. Para de achar que o Deus dos outros é o seu Deus. Os resultados dos outros não será como o seu. Da mesma maneira que eles fazem na força do braço e não conseguem nada, nós fazemos com a força, com a direção, a validação, a autorização de Deus. E quando Ele autoriza, Ele também sustenta. A obra que Ele começa, Ele termina. Às vezes a gente está achando que não vai terminar. Às vezes está achando que isso aqui não vai acabar em bênção. Às vezes você está achando que você está perdendo seu tempo. Às vezes vem esses pensamentos para roubar, não somente esse propósito, o seu ano, esse dia, essa segunda-feira. Às vezes chega tanta coisa na tua cabeça nesse momento, e Deus está falando. O momento é você focar. O momento é você parar de reclamar. O momento é de você começar a perseguir, porque se o Senhor autorizou, se o Senhor começou, e se você consultou o Senhor, se você está sendo guiado, conduzido, orientado por Deus, Ele está dizendo, você vai alcançar, pode perseguir, vai alcançar e vai libertar todos os prisioneiros. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi, muitas vezes, destruído, incendiado. Davi, ele saiu, e você vê que, em vez de buscar refúgio no Senhor, muitos estão se desesperando, se desequilibrando, muitas vezes aceitando os processos da perda, aceitando a decadência, aceitando e começando a pensar, realmente eu perdi, realmente não é para mim isso aqui, realmente eu não acredito que eu vou viver esses milagres. Talvez já passou pela tua cabeça essa vontade de parar várias vezes. Talvez até mesmo você estava vindo na igreja, agora já está vendo pela transmissão, sabendo que você poderia estar aqui. Você já está largando mão às coisas, já não está acreditando como antes, já está perdendo, até mesmo perdeu o seu primeiro amor. O momento é você voltar e acreditar no que Deus está falando. Você precisa se fortalecer no Senhor. Essa atitude é de um grande líder. Atitudes assim mostram que lideranças como essa são lideranças vitoriosas. Lideranças que levam não somente você a um nível maior, mas todos aqueles que estão junto com você. Você vai levar, através da condução de Deus, os seus empregados a um nível maior, a sua família a um nível maior, os seus filhos a um nível maior, aqueles que estão com você, aqueles que convivem com você a um nível maior. Em 1 Samuel 30, versículo 11, diz: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida. 12. Um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi aqui, ele estava indo na perseguição, estava indo atrás dos amalequitas. No caminho ele encontrou esse egípcio. 15. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de mim, jura diante de Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. É interessante aqui quando nós lemos, eu vou ler o 16 também. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo e bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Ele se refere aqui a um jovem egípcio. Esse jovem estava doente, estava abandonado, ele foi abandonado pelo seu senhor. E ele foi encontrado para mostrar o trajeto e o acampamento deles. Eu fico muito atento na palavra e fico analisando cada detalhe. Às vezes a gente vai com esse anseio de restaurar as coisas e a gente começa a passar por cima de tudo.
e começa nessa palavra de vitória que eu recebi, eu começo só a pensar no eu. E começo a esquecer aquilo que eu fui ensinado. Davi, ele tinha todos os motivos para não parar e ficar focado só naquilo que Deus já tinha liberado para ele. Mas no momento aqui era de ajudar alguém, porque se alguém está no seu caminho, você tem que ajudar. Mas eu tenho um problema, não importa se alguém foi colocado no seu caminho. Se há uma oportunidade para você alimentar alguém, para você abençoar alguém, você tem que parar, você tem que alimentar, e você vê que tudo faz parte de um processo. Eu acredito que isso aqui era mais um teste. Davi, ele estava passando por mais um teste aqui, e muitos estão falhando nesse teste, que muitos acreditam que não é importante. Para muitos esse teste é tão pequeno que você olha, eu estou cheio de filho, eu estou cheio de soldado brabo junto comigo, que se eu parar agora, lá já queriam me apedrejar, imagina agora se eu perder tempo. É ou não é? Sim ou não? Já tinha todos os motivos para apedrejar o Davi. Mas na visão de Davi não tinha. Mas na visão deles, o Davi era o problema. E naquela ida dele, ao invés de muitos pararem nesse percurso e passar nesse teste pequeno, que parece muitas vezes insignificante perto do problema que você tem, muitos estão deixando o egípcio no meio do caminho, morrendo, e não encontrando caminho nenhum, porque não está descumprindo princípios e valores, princípios e coisas que o Senhor já está te mostrando há muito tempo. Às vezes os egípcios da nossa vida estão sendo deixados porque você está pensando no seu eu, e não está encontrando o caminho da restauração. As coisas pequenas fazem parte da restauração. E o egípcio fazia parte da restauração, não somente de Davi, não somente desses soldados, não somente daqueles que eram prisioneiros, mas para todos aqueles que seriam beneficiados depois. Porque ele pegou, ele venceu, e ele trouxe mais despojos de guerra. Trouxe mais despojos. E depois pegou esses despojos e foi presenteando a todos. Por isso que temos que ter cuidado nos detalhes, do caminho da restauração. Se Davi não tivesse focado, ele tinha sido roubado, porque ele já estava sendo roubado. Às vezes quando a gente não faz o que deve ser feito, às vezes quando a gente não cumpre as coisas pequenas, a gente vê o tamanho do prejuízo nas coisas grandes. Até hoje pessoas acham que dízimo e oferta é coisa pequena. Até hoje alguns acham que jejuar e orar é coisa pequena. Até hoje muitos acreditam que os detalhes é coisa pequena. Às vezes você ir ajudar numa coisinha, ajudar a semear na vida do próximo, transbordar, amar o próximo, semear, fazer com aquilo que nós temos, e vai deixando as coisinhas passar. Ao invés de parar naquele momento, numa oração, mesmo numa mesa você está na mesa dos amigos, ou muitas vezes uma reunião de trabalho. Às vezes você vai, uma coisa, eu lembro de uma pessoa que falou comigo uma vez, e não estava vindo tal, e eu encontrei ela, e eu falei para ela, você está bem, tal, não estou bem, tal. E ela falou outras coisas, e eu fui perguntar, não sei como chegou nesse ponto, eu perguntei, no momento que você está com seus amigos, com o pessoal do trabalho, e você está almoçando, você faz uma oração? Ah, eu não tenho esse costume. Às vezes a gente acha que coisa tão pequena, e não é pequeno. Orar por uma refeição, orar para acordar, orar para dormir. É viver em oração, é viver pedindo para o Senhor abrir as portas, te ajudar. E às vezes a gente não ora pela comida, não ora pelos filhos, não ora no trabalho, não ora no nosso espiritual, não busca uma elevação espiritual. E as coisas estão sendo roubadas. Os egípcios estão morrendo. Você vê que os amalequitas eram um povo assim que usava as pessoas. Quando esse egípcio não foi mais, estava doente, não estava servindo mais, eles jogaram. Por que eles não pegaram e mataram todos esses que pegaram em Ziclac? Porque eles iam vender como prisioneiros. Não era tão lucrativo.
Não era tão lucrativo matar. Era mais lucrativo vender, muitas vezes vender para egípcio. E mesmo o povo dele, eles também deixam no meio do caminho. Se você não me serve, você joga fora. Tem gente que está fazendo isso. Se não te serve, você está jogando fora. Deus te entregou coisa na tua mão. Te entregou ministérios grandes. Te entregou oportunidade de fazer pelo próximo. De amar, de semear, de ser uma coluna. E você está jogando fora. Está usando e quando não te serve mais, quando a pressão chega, você está pensando em apedrejar, está pensando em desistir, está perdendo esperança, não acredita mais em Deus, começou a questionar as coisas mais pequenas, começou a olhar. Eu vejo que é tão interessante isso, que nós já mostramos aqui o povo lá, os cristãos que estão na África, e você vê aquela alegria dançando, pulando, louvando a Deus naquela terra toda empoeirada, não tem janela, não tem púlpito, não tem cadeira, mas tem fé e tem vida. E muitos chegam na igreja e reclamam da cadeira, reclamam do banheiro, reclamam do papel, reclamam do pastor, reclamam do irmão, reclamam do dízimo, reclamam da oferta, reclamam de tudo, mas não reclama da própria fé. E quando nós vamos começar a reclamar da nossa própria fé, começar a ver o rastro de egípcio morto que a gente está deixando, Deus quer que você olhe para as coisas pequenas, porque as coisas pequenas que estão te roubando das coisas grandes. Amém? Esse é o locutor de futebol, né? Samuel 30:17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até tarde, e nenhum deles escapou. Agora nós vamos ler juntos agora. Coloca o seu nome. E você vai falar. Aqui está Davi, você vai colocar Fernando, Maria, Camila, sei lá o quê. Fernando os atacou. Vai, fala teu nome e continua. O atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou. Nenhum escapou. No dia seguinte, prepara essa terça-feira, atacou e nenhum problema, e nenhuma situação ficou para trás. Tudo foi eliminado, tudo foi acabando, tudo foi sendo destruído. Com exceção dos 400 jovens que montaram os camelos, Davi recuperou tudo. Agora vai falar de novo. Fernando, vai, fala o seu nome. Recuperou tudo o que ou melhor, recuperou tudo o que o diabo tinha levado. Fala, eu vou recuperar tudo que o diabo me roubou. Eu posso estar passando por o maior teste, a maior prova da minha vida, mas eu vou viver a maior restauração da minha vida até hoje. Graças a Deus. Vamos para o 19 agora. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Vamos de novo. Nada faltou. Nem jovens. Agora você pode falar, nem esses boletos, nem essa doença. Então você vai falando, você vai colocando os seus nem aí. Entendeu? Nada que estava lá, que foi roubado, emprego, saúde, casamento, carro, casa. Nada faltou, tudo foi recuperado, nem faltou, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer, repita comigo, nem qualquer outra coisa que o diabo levou. Agora coloca, Fernando recuperou tudo. Nós iremos recuperar tudo. Nada vai ser deixado para trás. O diabo não vai ficar com nenhuma moeda que foi tirada. Se até hoje a gente foi roubado, Deus está colocando um ponto final. Acabou esse tempo de roubalheira,
Esse tempo que muitos estão vivendo essa prisão, essa escravidão. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Não é somente o que foi roubado, a gente vai voltar mais do que foi tirado. Muitos até acreditam, não, bispo, mas somente isso aqui está bom. Deus está prometendo que não será só isso. Então, se teu plano era que só queria que fosse restaurado e restituído, Deus quer te prosperar, quer te dar muito mais do que você pediu. E você tem que ter maturidade para aceitar. Tem gente que não sabe aceitar. Tem gente que não sabe aceitar a bênção, a gente tem que aceitar. Se veio, se Deus mandou, eu vou ser grato, vou agradecer e vou ainda semear e vou ajudar, porque se chegou na minha mão, é porque Deus mandou. É que Deus quis. Deus está autorizando isso. A gente tem que ter fé e acreditar, isso aqui é meu. Já está no meu nome, e tomou também todos os rebanhos, porque roubou coisas muito importantes, mas além de ele pegar de volta, ele tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, seus soldados os conduzidos à frente dos outros animais, dizendo, estes são despojos de Davi, levou tudo, fez uma limpa, não sobrou nada, eles estavam em festa. Fala, eu vou acabar com a festa do diabo. Essa festa vai acabar, porque quem vai festejar sou eu. Quem vai acabar o ano em festa sou eu. Quem vai ver os fogos estourar no Réveillon sou eu. Porque mais dos fogos aí que o mundo solta, é os fogos no céu que vai estar soltando, das nossas vitórias, das nossas restaurações, da nossa família sendo salva, de toda a nossa casa servindo ao Senhor. Tem uma restauração maior que essa? Não tem restauração maior que essa? A gente viveu uma coisa, uma glória tão grande como essa. Tem muita coisa boa e preciosa. E Deus, Ele quer entregar tudo que está nas mãos do ímpio. Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Repita comigo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele se levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Fala, está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que a desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Ficando mal acostumado agora, hein? Dizem aí. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Um momento é só um momento. Às vezes somos tentados duramente. Vem algo que nos impacta negativamente. Mas se fortalecermos em Deus, se nos voltarmos para Deus,
você vai viver essa restauração inacreditável. Você viverá essa restituição. Ele vai recuperar tudo o que foi roubado. E quando Deus nos deu essa mensagem, é para entrar no seu coração. E você precisa enxergar que essa palavra é de esperança, de recuperação, de restauração. Porque o inimigo até teve o poder de atuar em alguma área da sua vida. Mas Deus está dizendo, você irá recuperar tudo. Você irá recuperar tudo. Repita comigo, eu irei recuperar tudo. Eu irei recuperar tudo. Nada será deixado. E eu vou voltar com os despojos, muito mais do que eu tinha. Eu estou voltando para casa com muito mais bênção, vitória, cura e testemunho para contar. Você não está voltando sem honra, você está voltando com dupla honra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está amanhecendo dias aqui hoje. Deus quer que esse dia venha a ser bem claro. Aquele dia que reluz o dia. Que nós possamos ver toda a glória resplandecendo na terra. Tudo aquilo que é nosso. Deus, que você tira e saia dessas escamas do medo. Essa escuridão do desespero. E que você receba essa paz. Essa esperança. Fortaleça-se no Senhor. Porque Ele é teu refúgio. Fala com Deus nesse momento. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Eu tomo posse, a minha bênção, Senhor, eu tomo posse, abre as mãos para receber, o que eu não posso fazer, tu podes, a mudança que eu preciso. Tu podes, o milagre que eu espero, tu podes, Senhor, vem me socorrer, vem me socorrer. Pegue o seu propósito nesse momento. O milagre, Senhor. E eu quero que nesse momento você comece a declarar aquilo que está até agora escravizando você, essas 3 coisas que você não aceita, muitas coisas que já foram roubadas, aquilo que você até mesmo colocou, mas não acreditou que Deus poderia restaurar. Você vai pedir perdão para Deus e vai crer nessa palavra, que se você colocou, Deus, Ele vai cumprir. Ele vai restaurar tudo que você está pedindo. Eu quero que você ore neste momento. E que você ore com garra, se fortalecendo no Senhor. Não é um momento de pensar. E esses pensamentos de apedrejar, de murmurar, de reclamar. O momento é você se voltar para Deus. Se reanime em Deus. Que Deus está hoje entregando uma palavra de vitória. Uma palavra de esperança. Você vai voltar para casa e você vai pegar tudo aquilo que os amalequitas te roubou, aquilo que eles estavam em festa, achando que você não iria conseguir se levantar. Você está se levantando. Creia que Deus
Deus está te ajudando, você está se levantando, você está se levantando. Essa guerra não acabou, a batalha foi perdida, mas a guerra é o Senhor que vai batalhar, Ele é o seu general. Meu Deus, nós oramos nesse momento e eu peço, Senhor, um fortalecimento, uma restauração de fé, uma restauração de esperança, um fogo, meu Pai, que esse coração seja queimado e ela veja, Senhor, o que o Senhor está fazendo, meu Deus, o que o Senhor irá fazer. Meu Deus, eu peço, Senhor, que nesse momento, aquilo que está sendo, meu Pai, aquilo que está sendo destruído, até mesmo, meu Pai, situações destruídas, meu Pai, que foi colocado até mesmo o ponto final, que essa pessoa não tem mais esperança, não tem mais força. Quantos não tem força para orar, não tem forças para clamar, não acreditam? Meu Deus, faça uma restauração, que ela seja queimada, meu Pai, e que ela viva, Senhor, hoje, meu Pai, e que ela viva pelo Espírito, Senhor. Declare que essas três coisas, você não vai entrar em 2023, não vai acabar essa semana com elas. Declara que a palavra veio para vencedores, e é você que vai testemunhar, é você que vai ver toda a glória do Senhor nessa restauração, nessa restituição. Declara nesse momento aquilo que até então parecia impossível. Eu quero que você já fala pela fé, você já conquistando. Meu Deus, eu já paguei essa dívida, eu já estou prosperando, já estou empregado, já estou curado dessa doença tal, já estou vivendo essa restauração no meu casamento, eu já paguei todas as minhas dívidas, eu estou prosperando com todos os despojos, sendo tudo aquilo que foi roubado sendo restituído na minha vida, e eu estou voltando com mais. Enxerga nesse momento pela fé tudo aquilo que foi roubado sendo devolvido. Veja Deus fazendo, veja o que o Senhor está fazendo. Abraão creu na esperança. O Senhor diz: sou eu que tenho os planos, eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazer prosperar, planos de dar a você esperança e um futuro. Abraão não olhou para as dificuldades. Para de olhar para esse corpo, para de duvidar do Senhor. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder, e ele louvou a Deus. O momento é você louvar a Deus, porque Deus está entregando, está fazendo restaurações hoje. Tem propósitos aqui que serão já restaurados, propósitos que serão entregues já neste dia. Não vai chegar no dia 31. Sinto em dizer, e você não vai esperar até o dia 31, já vai receber já. Às vezes a gente tem plano que Deus vai entregar lá para o dia 30, 28, 29. Deus já quer entregar antes. Quem crê, quem não duvidar em seu coração, quem ir atrás e ver que verdadeiramente você vai viver a maior restauração da sua vida, você será o próximo a testemunhar essa semana. Estenda suas mãos nesse momento para o lugar que você quer restauração hoje. Ainda que à noite, essa segunda não vire terça, sem essa situação estar revertida. Aponte a situação, se é no hospital, se é numa empresa que você precisa que seja assinada, se é na sua empresa, se é na sua casa. Aponte aonde você quer uma restauração hoje. Meu Deus,
Nós oramos, meu Pai, neste momento, estendemos as nossas mãos, meu Deus, e declaramos e profetizamos uma restauração nessa situação, com esse problema, com essa pessoa, meu Deus, que o Senhor venha restaurar, meu Deus. Meu Pai, que nós, meu Pai, venhamos viver estas curas, libertações, que aquilo que estava travado seja destravado, o que estava amarrado seja desamarrado, meu Pai, o que está acorrentado seja desacorrentado, acelerado. Meu Deus, eu quero consagrar, abençoar, meu Deus, a vida de cada um, em cada propósito, meu Deus, e que cada um viva essa restauração, meu Deus, e que o Senhor visite, meu Deus, este lugar, Senhor, e que neste dia, nesta segunda-feira, o teu povo, aquele que crê, aquele que não duvidar, vai viver as restaurações. Pode não ter força, meu Pai, até mesmo, Senhor, faltando força, mas o Senhor, meu Pai, está fortalecendo hoje. O Senhor está avivando, meu Deus. O Senhor está levantando. E nós podemos entrar hoje. Podíamos ter entrado hoje, meu Pai, com muitas coisas dentro do nosso coração e na nossa cabeça. Mas o Senhor está reciclando. O Senhor está desintoxicando, meu Pai, com dessa incredulidade, desse medo. E vamos sair daqui, meu Pai, poderosos e louvando o Senhor, porque cremos, meu Pai, que o Senhor está fazendo a boa obra. Eu creio, meu Pai, nessas restaurações. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesse fortalecimento, meu Deus. E viveremos, meu Pai. É o povo, meu Deus, que vai testemunhar. É o povo que vai se transformar em uma grande coluna e pilar do teu reino. Aqui, meu Pai, sairá, meu Pai, grandes homens e mulheres, que vai, meu Pai, ser grandes Eliaquins, grandes mantenedores, meu Deus. Eu acredito, eu tomo posse, meu Deus. Pega na mão dessa pessoa e vamos fazer a oração da concordância. Vamos orar todos juntos nesse momento. Pegue na mão dela. Eu quero, meu Pai, eu quero que você, nesse momento, concorde com a vitória dela. Você creia. Se você está sozinho, vai até uma pessoa que está com você, né? Uma pessoa. Meu Deus, nós neste momento, meu Pai, nós estamos realizando a oração da concordância. Meu Pai, queremos declarar, concordar, meu Pai, possuir, Senhor, a vitória, Senhor, as conquistas, as curas, as libertações, as restaurações, as restituições. Eu concordo com a sua vitória, eu concordo com os seus pedidos, eu concordo com o seu propósito da mudança. Meu Deus, eu concordo, meu Deus, com cada oração, com cada clamor, com cada um, meu Deus, que está apresentando e buscando estas respostas. Teremos respostas, sairemos com respostas, meu Pai, e viveremos, meu Pai, grandes testemunhos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, eu creio que saio daqui hoje com essa situação resolvida, e declaro e concordo com a vitória do meu irmão, porque a vitória dele é a minha vitória também. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos demais e cremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.